Olá, eu sou Carla Moreira, sou fonoaudióloga, psicopedagoga e neuropsicóloga. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as dificuldades de atenção em crianças e como os pais podem ajudar em casa. Então, falando um pouquinho sobre atenção, vamos definir primeiro o que é atenção. Atenção é a capacidade de concentração mental. Mas quando a gente pensa em atenção, alguns pais colocam para a gente que os filhos têm atenção para jogar, para brincar, para ver filme, mas não têm atenção nas atividades escolares. E isso é uma verdade. Isso acontece porque a atenção, ela se manifesta de formas diferentes. A gente tem tipos diferentes de atenção. Então, a gente tem, a princípio, 4 grandes tipos de atenção, que é a atenção focada, atenção sustentada, atenção alternada e atenção seletiva. Vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles para ficar mais claro e a gente poder entender melhor por que uma criança tem atenção para algumas coisas e não tem atenção para outras. E aí a gente entender como é que a gente em casa pode facilitar e ajudar nessas dificuldades de atenção, tá? Então, falando sobre atenção focada. Atenção focada é o direcionamento da atenção para um único objetivo, para um único estímulo. Então, é quando a criança escolhe uma atividade, uma brincadeira, um exercício, e ela consegue se manter naquele único estímulo. A atenção sustentada é o quanto eu consigo me manter naquela atividade que eu escolhi fazer. Então, é o tempo, é a capacidade, a habilidade de me manter por um tempo maior, por um longo tempo, numa atividade constante e única. A atenção alternada é a capacidade de alternar entre um estímulo e outro. E aí a gente precisa ter um pouquinho de atenção para não confundir as coisas. Não é perder o foco entre vários estímulos, é manter o foco entre um estímulo e outro. Então, por exemplo, é uma criança que está numa sala de aula, uma criança, um adolescente, que está numa sala de aula e consegue manter a atenção no que o professor está falando e, ao mesmo tempo, fazer registros daquilo num caderno. Então, eu estou ouvindo o que o professor está falando e eu estou fazendo anotações. Por isso que a gente tem várias adolescentes e crianças que não conseguem fazer registros. Tem aquele caderno que está em branco. Ele ou ouve o que o professor está falando ou ele anota. Não é? São pessoas que têm dificuldades com a atenção alternada. A atenção seletiva é quando eu escolho manter o foco da minha mente em um único estímulo. Então, por exemplo, é quando eu estou ouvindo o que o professor está falando, mas eu não estou prestando atenção ao barulho do ar-condicionado. Ou não estou prestando atenção à conversa paralela dos amigos aqui junto. Também é uma outra dificuldade para quem tem dificuldades lá com a atenção, que é isso, né? A gente tem muitas crianças que estão ali na sala e estão ouvindo lá o passarinho que está na janela, o amiguinho conversando, mas não consegue manter o foco aqui no professor. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho e eu vou mostrar para vocês algumas atividades que vocês podem fazer como pais em casa para trabalhar 2 tipos de atenção. A gente vai se ligar um pouquinho mais hoje na atenção focada e na atenção sustentada, tá? Que é manter a atenção por um longo período de tempo em um único estímulo. Isso é muito importante para a aprendizagem da criança. É muito importante na atenção numa sala de aula, é muito importante num período de provas, é muito importante na leitura de um livro. Então, é muito importante em toda a atividade da criança, tá? Eu vou mostrar algumas imagens e a gente vai poder conversar um pouquinho sobre essas imagens. E aí eu explicar o que a gente pode estar trabalhando em casa com essas imagens, tá certo? Com essas atividades. Por exemplo, eu tenho aqui atrás de mim, vocês estão vendo aqui, uma estrada, não é? Uma estrada feita com legos, um carrinho, aqui os carrinhos e uma estrada aqui seguindo, não é isso?
A princípio, a gente pega, quando a criança vai brincar com Lego, qual é a tendência dela? Ela pega aquele Lego, vai montar várias coisas, brinca um pouquinho, a criança que tem dificuldade com a atenção, vai jogar esse Lego todo aí no chão, vai ficar brincando uns minutinhos com isso e vai esquecer para lá. Você, pai e mãe, está ocupado, deixa isso ali a cargo da criança, a criança empilha um pouquinho os Legos e joga para lá. O que a gente pode fazer com essa criança que tem dificuldade com a atenção? E eu quero trabalhar a atenção focada e sustentada. Eu quero trabalhar ela se manter em um estímulo, em uma atividade, por um longo período. Eu posso propor uma atividade para uma criança que gosta, por exemplo, de brincar de carrinhos e de estrada. Lembrando que essa atividade, a atividade que a gente vai escolher, tem que ser direcionada para o que é de motivação da criança, o que a criança se interessa. Tá? Não posso propor fazer uma estrada para uma criança que não gosta de carrinho. Né? Tem que ser uma coisa do interesse dela. Então, se eu propus uma estrada para uma criança que tem muito interesse por carrinhos, eu vou segurar esses Legos, como pai, mãe. Eu não vou dar tudo para a criança, porque eu não quero que ela se perca ali, brinque um pouquinho, empilhe e jogue fora. Eu vou segurar os Legos e eu vou dando um a um e propondo que ela vá montando essa estrada. Então, ela vai montar a estrada dela peça a peça, porque o objetivo é que ela fique o maior tempo possível nessa atividade. Então, ela vai montar peça a peça, passo a passo, até conseguir fazer uma estrada grande, longa, o mais longo possível, porque eu vou manter ela nessa atividade aqui. Pode ser que nesse caminho ela comece a conversar, ela queira levantar, ela queira pegar uma outra coisa para botar na estrada, e aí cabe a gente, enquanto pais que estamos brincando ali, tá lembrando a ela que não, que naquele momento a gente está fazendo só uma estrada, e que na estrada quem anda são os carros. E na estrada a gente não pode botar boneco, a gente não pode botar comidinha, a gente não pode botar outras coisas. Então, a gente vai organizando essa brincadeira, lembrando sempre, o objetivo é atenção focada e sustentada. Então, é manter em um objetivo, é uma brincadeira. A brincadeira é essa. E por um longo período de tempo. Se naquele dia ele conseguiu fazer a estrada com 20 peças e ele passou 5 minutos, ótimo. No dia seguinte, a gente vai tentar fazer a estrada com 30 peças. No próximo dia, com 40 peças. Se um dia a gente passou 5 minutos, no próximo vamos tentar passar 10 minutos e a gente vai aos pouquinhos dando mais recursos e mais objetos para ele colocar nessa estrada. Mas lembrando que são os pais que estão organizando a brincadeira. Então, os pais estão segurando o material e estão dando o material a ele. Porque se eu entrego o material todo, a tendência da criança que tem dificuldade com a atenção é jogar esse material todo no chão, brincar 2 minutinhos com ele, largar e pegar outra coisa. Tá certo? Então, um outro ponto que a gente tem que atentar quando a gente está trabalhando, né, querendo estimular a questão da atenção com a criança, é na questão da organização. Então, qualquer brincadeira que a gente vai fazer, também é importante que a gente pense que se eu organizo o material para a criança, eu tenho condições de manter ela mais tempo, mais focada nessa brincadeira. Então, se eu deixo o material todo espalhado, por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo aí, eu podia estar deixando tudo espalhado para a criança achar todas as imagens. Você vê que ela tem que achar as figuras, né, o rosto, para formar o personagem ali. Ela tem que achar a boca, o olho, a orelha e formar um personagem. Mas se eu deixasse tudo espalhado, ela ia se perder nessa brincadeira, ia espalhar cada vez mais e a tendência era levantar e ir embora. Então, eu não estava trabalhando atenção focada e atenção sustentada. Tá? Ficar em um objetivo por um tempo cada vez maior. Se eu organizo com ela, veja só, eu primeiro vou separar todas as bocas, todos os olhos, todas as orelhas. Isso já faz a criança passar um tempo maior em uma atividade. Depois que ela organizou isso, ela vai fazer a atividade em si.
Então, o próprio processo de organizar a brincadeira já induz a uma atenção focada e sustentada. E aí, depois, o processo de brincar com aquilo que foi organizado já me dá mais um tempo para trabalhar essa atenção. Então, é lembrar que os pais organizam a brincadeira junto com a criança e os pais conduzem a brincadeira. Então, assim, eu consigo manter essa criança por um tempo maior. E esse tempo, ele vai crescendo dia a dia, certo? A gente também pode, uma das coisas que também ajuda a trabalhar isso é a seleção. Selecionar itens. Eu posso pegar materiais, selecionar por cores, né, que é o mesmo processo da organização. Selecionar em caixas, selecionar brinquedos que ele tem por cores, por formas, e eu posso fazer com que ele já tenha, não preciso comprar material nenhum a mais, tá? Eu posso selecionar isso, brinquedos pelas cores que ele tem, pelas formas, eu posso selecionar os itens que eu tenho na cozinha, eu posso selecionar as roupas dele. Então, é uma forma de trabalhar também a atenção com a criança. Eu espero que tenha ajudado vocês e que a gente possa estar trabalhando com essas crianças de forma lúdica, na brincadeira, nesses dias que a gente está em casa com elas, e que a gente possa estar estimulando elas, porque isso vai ser muito importante para a vida delas, não só para a aprendizagem escolar, mas para a aprendizagem de vida, não é? Em um outro vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre os outros tipos de atenção. Então, se a gente lembra qual é o objetivo da atenção focada e sustentada, é manter em um objeto por um longo período de tempo, a gente pode fazer isso com o que a gente tem em casa, na brincadeira, na atividade, no exercício escolar, em qualquer outra coisa, tá certo? Eu espero que tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dê o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Um abraço a todos e fiquem todos com muita saúde.